Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025, também conhecido como Dia Mundial do Bombril. Sabia? Pois é, meus amigos, aqui você aprende enquanto se diverte, como já diria o Lester do mundo de Bigman. Pois é, meus amigos, o dia 18 de fevereiro é o dia do Bombril, por quê? Essa história é muito bonita, inclusive eu estou muito feliz de compartilhar com vocês e eu não estou só enrolando para ver se eu consigo inventar alguma coisa, não. É porque realmente essa é muito emocionante, né? Você deve estar pensando, porra, dia do Bombril, que falta de criatividade, mas não. Quando você ouvir a história por trás do dia do Bombril, você vai perceber que você errou em me julgar, tá bom? Porque já diria o Marquito do Ratinho, nunca julgues um livro pela capa. Tá bom? Então, qual que é a história do Dia do Bombril? No dia 18 de fevereiro de 1215, lá na cidade de Winchester, ali no Colorado, tinha uma família que ela estava muito triste porque ela não ia conseguir comemorar, né, o dia de São Patrício, que lá nessa cidade é comemorado no dia 18 de fevereiro. E por que eles estavam tristes? Porque era tradição naquela cidade eles usarem fogos de artifício, né, para comemorar o dia de São Patrício. Então as pessoas que não tinham fogos eram tidas como menores, né? Elas eram miseráveis, porque não tinha nem dinheiro para comprar um rojão de 12 tiros. E aí, senhoras e senhores, o pai dessa família, nesse dia, ele estava lavando louça. E aí ele pegou o bombril na mão, um seco, e aí ele inventou aquela negócio de rodar bombril, sabe? E aí ele, sem querer, foi quase que sem querer, ele puto assim, né, triste, que o filho dele falou, papai, não teremos fogos esse ano. E aí ele estava lembrando daquilo, lavando louça, e aí ele deixou cair o bombril no fogão a lenha, né? Que lá nessa época usava bastante fogão a lenha. E no que caiu no fogão a lenha fez aquele efeito que vocês já conhecem, mas conhecem hoje, né? Até o momento, ninguém sabia que o bombril fazia aquilo. E aí ele pegou e foi tirar assim, né? Porque eles eram pobres, não podia também queimar. Aí ele foi tirar no que ele puxou, meu amigo. Ele fez assim com a mão, ó. E aí fez aquela imagem linda que a gente conhece hoje aí, que é um bombril rodando. E aí ele chamou toda a família, assim, né, pro quintal, pegou o bombril, ele prendeu o bombril com um pregador para poder queimar mais. Você também tinha essa manha aí quando você era jovem? Se você segurar o bombril com a mão, você consegue queimar ele até um certo ponto. Se você pegar um pregador e colocar, segurar com o pregador, você consegue queimar o bombril inteirinho. Você sabia disso? Pois é, meu amigo, aqui também é cultura, né? E aí, meus amigos, ele pegou e a vizinhança inteira falou, nossa, seu... Eu esqueci já o nome dele, acho que era Geraldo. Seu Geraldo, parabéns, viu? Esse foi os fogos mais silenciosos e mais bonitos desse dia de São Patrício. O senhor está sendo premiado com a chave da cidade. E aí, a partir daí, ele virou um grande magnata do ramo imobiliário, né? Ele começou a virar corretor e vendeu muitas casas, e essa história, por isso que é tão emocionante e tão linda. Desculpa por isso, esse começo ele é improvisado de propósito, e aí às vezes acontece isso, né? Eu falo, e eu peço desculpa em todo episódio e não paro de fazer. Mas enfim, é isso sobre o Dia Mundial. Era isso, né? O Dia de Bombril. Hoje é dia 18 de fevereiro e o show foi ontem, né? Ontem eu tive show com o Fabiano Cambota, fui lá no Um Show Comedy em Guarulhos. Mano, que eu me arrependi de ter. Não me arrependi não, porque fazer show é sempre bom e assistir o Cambota é sempre bom, mas ontem foi especialmente bom, vou contar pra vocês já já. Mas por que eu quase me arrependi? Eu tô desempregado, que se chama agora, né? Então eu não posso ficar gastando dinheiro para ir fazer show. Ainda mais em Guarulhos, porra, eu moro em Cajamar. Pra quem não conhece, sei lá, não sei quantos quilômetros separa eu de Guarulhos, mas é muitos.
E não pode ficar gastando dinheiro assim, né? Só que aí o que eu fiz? Eu falei, mano, segunda-feira, minha primeira segunda-feira, desocupado, desempregado, tal qual o Geraldo antes de virar corretor por causa do Bombril. Eu falei, mano, eu vou aproveitar. Falei pra minha menina, né? Vamos aproveitar que eu tenho um show lá em Guarulhos, que é na casa do Caceta. E vamos para São Paulo mais cedo. Vamos lá no Ibirapuera, a gente dá um rolê, faz uma caminhada, entendeu? Dá uma relaxada lá no parque e depois a gente vai pro show. Aí ela falou, bora então. Aí assim fizemos, fomos para Ibirapuera, aí ficamos lá, fizemos uma caminhada, aí deitamos na grama. Mano, realmente foi uma das segundas-feiras mais gostosas que eu tive nos últimos anos aí, exceto as que eu fui viajar, né? Mas com certeza foi muito melhor que qualquer segunda-feira no trabalho. E foi bem gostoso, assim, sabe? À tarde. Aí depois fomos pra lá. Mas por que eu me arrependi? Porque, mano, não sei o que acontece com Guarulhos, que o trânsito de lá, tipo assim, São Paulo tem muito trânsito. Mas pra chegar em Guarulhos, os caras abrem um portal, não sei o que acontece. Que, mano, também era foda, né? Eu fui acho que eu saí 6h40 por aí. Ali da Zona Sul. O show era às 9. Mano, e aí eu peguei um trânsito, deu mais de um. Eu acho que tava dando 1h20. Falei, meu Deus do céu, mano. Pô, de casa até Guarulhos, na volta, deu 45 minutos. Na ida eu já tava em São Paulo. De São Paulo pra lá deu mano, 1h30 quase. E aí, não foi nem por rodovia, eu fui por dentro da cidade, assim, ó. Falei, mano, que merda que eu tô indo fazer, né? Mas mesmo assim foi legal. Aí eu cheguei lá, levei uma roupa, né? Eu fui com uma roupa para fazer caminhada e levei uma roupa no carro e troquei de roupa e fui fazer o show. Aí o show mesmo, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, entendeu? Agora que eu tô analisando, eu acho que talvez tenha sido eu não fazer o oba, será? Talvez tenha sido eu não ter pensado direito em que texto eu faria no show. Talvez tenha sido cara, não sei, mas eu entrei no palco no susto. Eu sabia que ia ter um show, eu já sabia que eu ia nesse show desde cedo. Mesmo assim, eu entrei no palco meio que no susto, assim, ó. E aí, tipo assim, não foi um show ruim, mas eu tinha 7 minutos e eu acho que eu não usei meus 7 minutos. Eu fico muito triste quando eu faço isso. Porque, porra, 7 já é pouco, entendeu? É um pouco raro agora fazer 7 minutos. Normalmente é 10, né, as aberturas. Só quando tem mais gente, assim. Mas o Cambota, ele faz um show muito longo. Aí, pra não ficar muito tarde, ainda mais na segunda, eu só tinha 7 minutos. Mas aí foi bom também, porque eu terminei alto, assim, não tentei fazer mais nada e tal. Mas o que aconteceu? Olha, não, na verdade depois eu entendi o que aconteceu. Olha a minha burrice. Eu entrei, aí comecei a fazer lá umas piadas, aí meu cérebro foi mandando as piadas que eu tinha que fazer, eu fui fazendo qualquer piada lá. Aí até que tava indo bem. Aí eu olhei no meu relógio que eu tinha botado um timer. Só que o timer, ele conta de trás pra frente. Entendeu? Então quando eu olhei e tava 4 minutos, não tinha passado 4. Entendeu? Eu coloquei um timer de 6 minutos, que era pra eu sair com 7. Eu falei, ó, vai despertar, né? Aí eu falei, então eu peguei eu olhei assim, né? 4 minutos. Só que na hora eu pensei que era um cronômetro. E eu falei, caralho, já passou 4 minutos, mano. Deixa eu correr. Aí eu fui lá e acelerei. Aí no que eu tava fazendo, eu olhei pro cronômetro da casa mesmo. Aí, mano, depois de um tempão assim que eu olhei, aí sim tava no 4 minutos. Eu falei, ô caralho, era. Não tinha passado 4 ainda? E aí eu saí antes por isso, mano. Porque aí eu entrei nas piadas do final. E aí, tipo, eu tava fazendo assim, aí começou a vibrar o celular, eu já tava quase terminando. O relógio, na verdade, né? Aí, mano, fiz menos tempo, você acredita? Nossa, eu fico triste, hein, quando eu faço menos tempo. Mas, mano, o show não foi ruim, não. Entendeu? O meio foi meio mais ou menos. Aí eu interagi com uma véia, aí foi bem alta essa reação com a véia que eu interagi lá. E o final também foi muito bom. Inclusive o final, eu tava falando até pra minha mina isso, que é muito louco. As minhas piadas do final lá, elas, tipo assim, costumam entrar muito bem, assim, né? Por isso que eu geralmente fecho com elas. Só que ultimamente, eu não sei se eu fiz muito, e aí eu enjoei, tava contando do jeito diferente, elas não vinham funcionando tanto.
E aí eu parei de fazer essas piadas. Nos últimos shows que eu fiz, eu não, nenhum dos 3 shows que eu fiz no final de semana, eu contei essas piadas. Aí, ontem, eu voltei a contar. E aí voltou a funcionar igual antes. Então fechou bem alto assim, foi bem legal. Mas é muito louco isso, né? Às vezes você deixa de fazer a piada um tempo, aí depois você volta e dá uma renovada, né? Assim. E aí é isso que eu queria falar também, de deixar de fazer por um tempo. Por que vale a pena também eu ter ido lá? O Cambota é um dos caras que eu mais gosto de assistir, assim, sabe? Eu tenho mano, admiração especial, assim, pelo Cambota. E o Cambota, o Rabin também, eu acho que não sei se é porque eu vejo há muito tempo, não sei exatamente o que é, mas eu gosto bastante de assistir o Cambota. E o Cambota, no teatro, ele é muito bom. Mas o Cambota no Comedy Club ontem, e aí também tem isso, ele pegou os textos antigos, ele tá voltando a fazer, e tinha textos que eu conhecia, mas fazia muitos anos que eu não via, e tinha textos que eu não conhecia. E mano, que porrada. Eu acho que dos shows que eu já vi do Cambota, e ultimamente eu tenho visto com bastante frequência, né? Mas de todos que eu vi, o de ontem foi o mais alto. Mano, que porrada que ele deu ontem no show. E eu fiquei bem feliz, né, de ter ido. Aí eu falei, mano, ainda que o show eu não aproveitei 100%, só de assistir essa aula aqui já valeu a pena. Então, é isso, né? Como já diria o Belchior, há tempo, muito tempo que eu estou muito cansado. Não veio nada, né? Eu tentei uma citação e não veio nada. Mas é isso, vamos mudar de assunto aqui. Eu queria falar o seguinte. Semana retrasada, eu acho, eu fui no zoológico de Campinas, no Bosque, sei lá das quantas, que foi indicação do meu amigo André Otávio. Antes de começar a entrar nesse tema aí do zoológico, eu queria só fazer um desabafo, que eu tô realmente muito puto com o grupo No Corre, né, que é eu, Thiago Ferreira, Gilbert César e André Otávio, porque esses filha da puta, eles não se coçam pra fazer os bagulho. Mano, é muito. Eles ficam muito só esperando, sabe? Tinha que gravar uns vídeos pra fazer o criativo pra rodar os anúncios, né? E faz 3 semanas. Mano, eu marquei show lá com o Jansen pra março. E aí eu falei pro Jansen, Jansão, a gente precisa de um vídeo pra rodar lá. Mano, ele me respondeu com o vídeo. Aí eu falei pra Renata, falei, Renata Said, que teve semana passada, nós precisamos fazer um vídeo lá. Ela me respondeu com um vídeo. Mano, eu tô pedindo vídeo pra esses moleque. Já faz um mês que eu tô pedindo vídeo. Ninguém mandou. O Thiago Ferreira, ele grava na rua fazendo vlog de caminhada. Ele tem um perfil que chama Vai Correr Cara, que inclusive ele tem uns conselhos bem legal. Então se você tá moribundo aí de gordo querendo andar, inclusive eu tô andando nesse momento, né? Eu parei aqui na minha caminhada para gravar, mas eu tô fazendo caminhada todo dia e os vídeos do Thiago me inspiram também. Mas por que eu tô falando isso? Porque ele já grava todo dia na rua. Custava ele pegar 10 segundos dessa caminhada, que ele já tá fazendo vídeo, e fazer um vídeo falando, galera, vamos assistir lá o No Corre. Sabe? Mano, não, os caras não gravam. E aí ontem aí o Casale falou, manda também uma piada de cada um. Mano, os caras já tem a porra do vídeo editado. É só pegar e mandar. Pega um vídeo, qualquer um de rios de piada, e manda, que eu encaminho pros caras. O Casale falou assim, manda aqui que eu faço a edição. Não precisa nem editar, é só pegar um vídeo e mandar. Nenhum dos 3 mandou. Então eu tô realmente muito puto com esses filha da puta aí. E eu tô lendo um livro que chama O Poder da Cabala. E aí ele fala que como que eu posso explicar? Mas é quase que o propósito da vida, o sentido da vida é você evoluir e deixar de ser um ser reativo e ser um ser proativo. E aí basicamente ele ensina, um dos princípios da Cabala é você, quando surgir algum evento, você não reagir simplesmente. Então você agir proativamente. E aí eu tô fazendo exatamente o contrário aqui, né? Tô ficando puto. Porque se você parar pra pensar, os caras não mandar um vídeo não é um problema para mim, para minha paz, para minha vida. O problema é justamente eu ficar bravo com isso, entendeu? Porque eu ficar bravo com eles não mandar, vai adiantar alguma coisa? Eles vão mandar porque eu tô bravo? Não. Então, mano, quase tudo na nossa vida,
O problema é como a gente reage àquilo, entendeu? Se alguém te dá um tapa na cara na rua, sabe esses mendigos que batem nos outros? Se o mendigo te dá um tapa na cara, você vai ficar... O tapa na cara vai doer por 2 segundos. O problema vai ser a sua reação interna. Você vai ficar bravo, vai ficar, nossa, ai que vida, nossa, eu tomei um tapa do mendigo. E aí, se bem que eu ia fazer um puta texto, né? Se eu tomasse um tapa do mendigo. E inclusive eu posso até inventar, né, que eu tomei um tapa do mendigo. Sabe o que eu tava pensando? Eu vou levar pro palco a história do Antônio Carlos Vilas Boas. Eu vou escrever isso aí e vou tentar fazer mais texto assim, sabe? De não ser só observação, não ser, sabe? Tipo, mano, trazer, não sei exatamente que tipo de humor é esse, mas eu acho que eu vou contar essa história aí do Antônio Carlos Vilas Boas, que é aquele cara que é um herói nacional, né? Que ele foi o primeiro ser humano da história moderna que teve um contato imediato de primeiro grau com uma alienígena e ele transou com essa alienígena, sabia? Aí, tá vendo? Você não conhecia essa história porque você não ouve meu podcast há muito tempo, mas quando eu descobri, minha cabeça explodiu. Isso aconteceu aqui em Minas, o cara transou com uma porra de uma ET e ninguém conhece, então eu quero divulgar, né, difundir essa história, mas é isso. Então vamos voltar aqui pro que interessa, que é o que mesmo? Ah, tá, minha ida pro zoológico. Aí vai vendo, né? André Otávio falou no podcast dele, ó, tem um zoológico muito legal lá em Campinas, que tem dragão de Komodo, que tem tigre de Bengala, que tem uma iguana da Austrália, entendeu? Que tem um periquito da Mongólia. Eu falei, porra, preciso ir nesse lugar, né, mano? E aí a principal fala dele falou, e o melhor é que é de graça. Eu falei, eu vou amanhã. Aí eu peguei meu sobrinho, minha mina, e fomos lá para esse zoológico. É Bosque dos Desesperados, não sei, Bosque alguma coisa. Aí chegamos, aí já começou, o meu passeio já começou de uma forma inusitada. Vou para a sombra, peraí. Eu tô sentado aqui no meio da caminhada aqui e eu tava na sombra, mas o sol se moveu e aí o sol chegou em mim. Aí vai vendo, eu fui no bagulho, cheguei no... Já começou engraçado, porque eu cheguei no zoológico, aí tinha uns caras entregando panfleto. Aí eu falei, mano, o que entrega panfleto dentro de um zoológico? Aí beleza, peguei o panfleto. Aí no panfleto estava assim, depressão tem cura. E aí tinha várias pessoas entregando panfleto sobre, não sei se era igreja, não sei se era um culto, uma seita, mas era algum lugar falando assim, tratamento grátis contra a depressão. E aí agora eu tô pensando, talvez fosse marketing de guerrilha para um show de comédia. Entendeu? Eu não apontei a câmera pro QR Code, porque eu não tenho depressão também. Às vezes é bem nichado, né? O cara tá fazendo um show pra depressivo. Não sei, enfim. Aí tava dando um bagulho lá assim, né? Depressão tem cura, não sei o que, procura ajuda. Eu tinha um telefone lá e tal. Um monte de gente fazendo uma campanha contra a depressão. Mas num zoológico. Falei, mano, olha, eu não sei, eu não sou o rei do marketing, tá ligado? Mas um dos fundamentos do marketing é você fazer a mensagem certa, chegar na pessoa certa, na hora certa. Como assim? Você fazer, por exemplo, um gordão ver uma propaganda do Burger King perto de um Burger King, ou seja, o gordão, a pessoa certa, o lugar certo, perto do Burger King, perto da hora do almoço, a hora certa, entendeu? Isso é marketing. Porque a chance do gordão gastar dinheiro no Burger King nessas circunstâncias é maior do que você mostrar, por exemplo, uma promoção do Burger King, a mesma promoção, para uma academia, por exemplo. Entendeu? Então o fundamento do marketing é esse, né? A definição de marketing é essa, você mostrar, fazer a mensagem certa, chegar para a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Certo? Certo. Aí quanto certo que eu falei, né? Enfim. E aí, meus amigos, eu não sei quem foi que bolou esse plano de marketing, mas eu não consigo imaginar uma pessoa depressiva colando no zoológico. Entendeu? Eu não sei se é uma pessoa... Acho que ali só tinha pessoa feliz. Quem está depressivo e fala assim, eu vou lá no zoológico, Bosque Encantado de Campinas. Entendeu? E aí depois eu entendi que talvez no final
fosse bom. Por quê? Porque o André fez uma propaganda desse zoológico como se fosse o Beto Carreiro World. Eu falei, meu amigo, falei pro meu sobrinho, se prepara, que você vai praticamente fazer um safari hoje, meu filho. Entendeu? Você vai ver animais inimagináveis. Você vai praticamente participar do filme do Harry Potter e os Animais Fantásticos. Entendeu? Se prepara, porque hoje você vai ficar feliz. Falei pra ele. Aí cheguei lá, peguei o panfleto de depressão e entrei. E aí comecei a andar. E aí nenhum animal. Aí eu falei, aí meu sobrinho falou, cadê o leão? Cadê o leão? Eu falei, tá chegando o leão, calma, meu filho. Aí fomos descendo. Aí, puf, primeiro animal, uma capivarinha, que é criada solta lá. E não é capivara, é algum outro parente da capivara. Mas é um bichinho bem bonitinho mesmo, esse eu gostei. E ele é criado solto, tem muito lá. Aí eu falei, olha lá o bichinho lá. O meu sobrinho falou, aê, um bichinho, mas cadê o leão? Cadê o leão? Falei, calma, que o leão é por último, né? Os caras nem iam botar o leão no começo, senão ninguém ia chegar lá embaixo no suricato. Aí ele falou, tem suricato, timão e pumba. Falei, claro que tem, pô. O André falou que isso aqui é maravilha da vida moderna. Vamos embora. Aí nós foi descendo. Aí chegou nas aves. Falei, ó as aves aí, ó. Aí uma gaiola de ave com 4 tucanos dentro. Uns tucanos com bico quebrado, que um tucano com bico quebrado é uma pomba. Entendeu? Aí meu sobrinho falou, olha o tucano e tal. Aí, mas o tucano eu gostei de ver, né? Porque eu gosto de ver tucano, mas eu fiquei com dó. Porque eu gosto de ver tucano solto. E lá eu achei muito pequena as jaulas dos tucanos. Aí vimos uma zarara grande, bonita. Nossa, uma zararona. Aí eu fiquei puto que tem uma arara lá que chama Mário. Deram o nome de Mário pra parar. Eu não lembro agora se é Mário, mas eu acho que é. Aí ela sozinha, num lugar lá, e eu falei, por que não arrumaram um casal pro Mário? Coitada, pô. Um puta lugar grande, que ela tava num espaço bem maior do que os tucanos, que era 4, e sozinha. Eu fiquei com dó desse tucano, do tucano da arara, mas vamos seguir. Aí vimos papagaio, aí tinha uns macaquinhos, aí nós vimos os macaquinhos, macaquinho, nenhum jogou cocô em nós, entendeu? Aí os outros macacos, aí daqui a pouco vimos anta, tinha uma anta, meu sobrinho falou, nossa, olha o tamanho daquela anta. Falei, olha, você viu o tamanho da anta? Ele falou, leão come anta? Falei, Henrique, dá uma esquecida no leão, porque eu já tava começando a achar que não tinha leão, entendeu? Porque já tava meio que acabando. Aí ele falou, não, quero ver o leão, quero ver o leão. Falei, então tá bom, vamos ver o leão. Aí ele falou, e o dragão de Komodo? Eu falei, o dragão de Komodo, ele agora tá dormindo, né? Komodo é no Japão, e aí agora lá é de noite, entendeu? Então ele tá dormindo na toca dele, mas vamos ver o leão. Aí continuando andando, aí vimos o que mais? Tem um hipopótamo, eu acho, ou era rinoceronte? Agora eu tô na dúvida, hein? Mas eu acho que era um hipopótamo. Aí tinha hipopótamo, aí tinha tartaruga, a tartaruga junto com o jacaré, porque eu não sei se o jacaré não consegue quebrar o casco dela, né? Ou, não sei, será que jacaré não come tartaruga? Eu acho que não, né? Acho que ainda mais lá, né, que tem bife. Os caras levam um bife pro jacaré, não vai querer comer a porra na tartaruga. E aí, meu amigo, a gente fez uma volta assim, ó, passou pelo jacaré e aí era a saída. E aí não tinha leão. Não tinha nenhum dos bichos que o André falou. E aí meu sobrinho falou, é só essa bosta aqui? Eu não acredito que eu saí de Francisco Morato, eu larguei o meu Xbox pra ver isso aqui. Eu estou com depressão. Aí eu fui lá e tirei um panfleto do bolso e falei, liga aqui então. E que idiotice, né? Mas enfim, sobre o zoológico, era isso. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, né? Acho que sim, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo, tá bom? O próximo show, se acontecer, vai ser sábado agora. Ah, inclusive, vendeu 2 ingressos. Eu vi hoje as vendas lá do show do Não Corre, vendeu 2 ingressos e 2 ingressos individual. E quando eu entrei para ver, foi a mesma pessoa que comprou. Entendeu? Tem um ingresso duplo por R$60. E aí tem um ingresso individual por 40. A pessoa comprou 2 de 40, em vez de comprar um de 60, que é para 2 pessoas. Eu fiquei com dó da pessoa. E aí eu tô pensando, será que ela comprou sem querer? E aí só vai uma pessoa, mesmo que ela pagou R$80, eu queria 2 pessoas lá para assistir nós. Mas enfim, é isso, né? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. E se alguém do Não Corre ouvir esse episódio, manda os vídeos, seus filha da puta.